Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 21 de novembro. A gente está começando aqui o episódio número 182 da nossa série de diálogos. Hoje falando aqui sobre o tema educação, com um convidado que vem aqui de vez em quando bater ponto aqui. Não só aqui, não só aqui, né, Wellington, mas também no TEDx Vila Madá. É um frequent flyer aqui da... na Vila Madá, na né? Vila Madá, que é o né? meu Você território tá sempre também. aqui, tá em casa. Sim, completamente. Você Tanto que já vim de bermuda. O Wellington sempre vem aqui com trajes especiais. A primeira coisa que eu peço para ele se comportar um pouco. Não é fácil, mas... É um prazer ter você aqui de novo. É um prazer estar Muito aqui bom. também com vocês. Queria começar esse nosso papo. Bom, a gente vem debatendo o tema educação, tentando trazer aqui não exatamente o que se debate na educação no Brasil, que a gente está cansado já de ver todo mundo falando de educação, né? Falando em investimento em educação e tal, mas trazendo outras perspectivas, gente que está fazendo educação sem dizer que está fazendo educação, mas que está de verdade ajudando as pessoas a elevarem seu nível de consciência, a evoluírem e tal. E a primeira pergunta que eu queria... Você é um cara extremamente envolvido com esse tema, né? Eu sei disso, todo mundo sabe disso. A tua contribuição é enorme para isso. Eu queria começar esse nosso papo te perguntando um negócio que eu tenho perguntado acho que para todo mundo que tem passado aqui. Como é que você vê, de uma forma geral, a educação no Brasil? Que pontos positivos você acha que a gente tem no nosso modelo de educação, de uma forma geral? E que pontos que te incomodam muito, que estão sendo debatidos talvez há tantos anos? E como é que você vê a educação hoje? Olha, o que eu vejo é que tem pequenas ações aí espalhadas pelo Brasil de pessoas que resolveram inovar e que resolveram superar os problemas que a gente tem e ousar ser criativo, correr o risco e acabar criando modelos novos. E então, por exemplo, quando eu me lembro muito quando teve aquele documentário Être et Avoir, e que todo mundo falou que era um documentário revolucionário. Realmente é um documentário lindo, mas eu falei, puxa vida, eu vejo iniciativas de educação tão incríveis quanto ou mais aqui no Brasil e que ninguém fez um documentário a respeito, por exemplo. Né? Então, eu acho que o que eu acho bonito na educação aqui no Brasil é justamente quem está rompendo barreira, repensando modelo, criando novos modelos, ousando e para que a gente saia desse conceito. Outro dia, no Facebook, alguém publicou uma foto de quando eu era criança, sabe, da nossa classe, no primeiro ano primário. E eu olhei aquela foto e falei, meu Deus, com os olhos que eu tenho hoje, eu estava num campo de concentração, sabe? Era uma coisa assim, aquela coisa da professora olhando a câmera e todos os alunos olhando com aquela cara de esquilo assustado, quase que não podia sorrir, ou então você não sabia se você sorria, ficava à vontade não podia, enfim. Mas mesmo assim, tem uma coisa, né, que se aquilo era o melhor que eu tinha, se aquilo era o melhor que eu podia viver, eu e os meus colegas, a gente, como criança, como aluno, a gente procura se ligar nisso. Ainda ontem eu estava conversando com meu filho, eu falava, porque uma vez eu perguntei para ele, o que você mais gosta na escola, né? Falou, a hora da saída. E aí eu falei, tá, mas então eu desafiei ele, eu falei assim, então o que você quer mudar na escola, ou o que você acha que a gente pode fazer diferente? E de repente ele chegou e falou, não, mas é que não é, a escola exige da gente, mas assim, também é onde eu estou fazendo meus amigos, também é onde eu me divirto. Então, é inegável essa capacidade, vamos dizer assim, de você, em certos lugares, criar um ambiente de formação de amigos e onde você conhece pessoas que vão ficar suas amigas
por anos e anos na sua vida, e vocês pensarem juntos e criarem projetos juntos, eu vejo... eu acho que a gente está num momento que, assim, não só na área de educação, mas em todo o mundo, uma série de modelos aí estão sendo quebrados, rompidos. Tudo que tem a ver com a era industrial ou com as estruturas medievais, né? A escola a gente reproduz ainda uma estrutura medieval. Bem industrial, né? Industrial. Olha, eu vou até... para mim é mais assim, porque o industrial já começou a ser um pouco de progresso. Aí já com essa coisa, indústria, o exército, hierarquia, né? Bota todo mundo lá, bota o gado, coloca todo mundo usando o tempo de maneira produtiva. E graças a Deus a gente evolui, né? Agora, eu acho que muito desse caos aí que a gente está vendo, não só tem a questão pública da dilapidação, né, da educação, mas eu acho que também é o ficar arraigado a um modelo, ou alguns modelos, quando a gente está evoluindo. Graças a Deus a gente está evoluindo. Essa sede do homem, né, hoje, das pessoas, você vê a questão de abandonar a estabilidade de trabalhar numa empresa para ir fundar seu próprio negócio, para, através do seu negócio, poder tornar o mundo melhor. A gente está vendo assim, uma série de rupturas que eu acho que até, de uma certa forma, aqui no Brasil tem um pouco um delay, porque eu estava esse ano numa conferência do Instituto do Futuro, lá em São Francisco, né? E justamente a organizadora, ela estava fazendo uma palestra para a gente, mostrando mesmo que hoje, aquilo que uma firma antes numerosa e poderosa fazia, hoje pode ser feito por 1, 2 pessoas, né? E se o que você ama fazer não tem ali num organograma, se não tem num livro de profissões mais legais, você cria. Você inventa, né? Você inventa. Tem muito espaço. Você faz. Isso é o grande barato que está. Isso está mudando a relação das pessoas com o trabalho e com remuneração. Porque você vê, por exemplo, grandes talentos que se juntam num fim de semana para fazer um hackathon, né, que é um monte de hackers do bem que se juntam para descobrir coisas e compartilhar com o mundo, na área de biologia, na área de informática, enfim, educação. Eles fazem isso, não é por grana. For free. For free, pelo prazer de colaborar, de construir um mundo melhor. Então, eu acho que a educação hoje, o que eu vejo é isso. Eu acho que tem coisas legais, iniciativas muito boas acontecendo aqui, e isso me enche de esperança. E eu trabalho muito nessa hora, agora puxando um pouco para o que a gente vem fazendo no Doutores, como palhaço, para ter essa liberdade de ousar, criar e fazer o oposto do que o pessoal está pedindo, para ver se dá certo. Mas eu acho que o grande barato hoje é espaços de disseminação dessas novas metodologias e dessas ações, iniciativas corajosas que estão acontecendo em educação, para realmente a gente acabar de vez com esse modelo tradicional de um bando de gente sentada, um cara falando, e as pessoas pensando em tantas outras coisas, ou então mandando SMS. Não estão lá, né? Não estão lá. A presença não está lá. Né? Exatamente. E todo mundo está fingindo que está dando aula, todo mundo está fingindo que está aprendendo, entendeu? E pega o seu certificado aí e depois vai fazer o quê? Vai aprender na vida real. Então... Nós vamos falar o que você vai falar um pouco do que você está fazendo, Doutores, que a gente começou a falar nos bastidores aqui, nós vamos entrar nisso. Mas eu tenho uma curiosidade enorme, né? Como é que devia ser um cara como você na escola? Como é que você era como aluno? Olha, eu vou te falar, eu era Nações Unidas. Exatamente, porque... Aglutinador. Eu era um cara que eu circulava com o pessoal do fundão, eu circulava com o pessoal do meião, eu circulava entre os melhores alunos. Eu tinha boas relações com alguns professores, né? Com outros nem tanto, mas eu era um cara muito Nações Unidas, porque eu tinha prazer em me misturar com as diferentes tribos.
Então, eu não tinha inimigos na escola, sabe? Eu não tinha assim, eu era de uma gangue e alguém de outra gangue. E eu era literalmente um bobo alegre, porque eu era o cara que a escola vai fazer uma festa, ótimo, eu Tô vou nessa. fazer. Então eu era o apresentador, eu fazia os cartazes, eu fazia as fantasias, eu criava os textos, eu ensaiava as peças. Então eu era um completo entusiasta das atividades da escola, das coisas que me possibilitassem sair do rame-rame, do dia a dia, e que me possibilitassem, hoje eu sei falar isso, quebrar a regra, quebrar o jeito de fazer as coisas, né? Então, enquanto todo mundo fazia tudo bonitinho, com cara de trabalho, eu pegava o microfone, virava apresentador, punha brincava com todo mundo, enfim, acabava saindo daquele contexto exercício de aluno, sabe, no final do ano. E eu vejo que hoje o que eu faço na minha vida, eu justamente Já fazia lá. é uma ampliação do que eu estava fazendo lá, é uma ampliação do que eu comecei a fazer em sala de aula quando eu fui professor de colégio e cursinho, né? E depois faculdade, e depois vim fazer no hospital. Quer dizer, então acho que tem um documentário que chama A Gente é para aquilo que nasce. No meu caso, bobagem abunda. Então... Me parece que você aproveitou bem a escola como um espaço cheio de gente, né? De interagir. Olha, você sabe que é tão engraçado, porque eu sempre fui um otimista. Então, eu curtia. Eu só tinha problemas quando tinha algum professor que realmente extrapolava os limites assim da autoridade. Então, eu sempre me dei mal com gente autoritária. E aí eu não necessariamente fazia bagunça na frente, mas aí veio o ator, aí veio o palhaço. Porque na hora do recreio, eu ia lá e ficava imitando o jeito desses caras darem aula. E lotava a sala de aula para todo mundo ver. Tinha Ibope. Tinha Ibope, porque todo mundo queria ver, né, a sátira que eu estava fazendo dos professores. E é claro que a gente pegava aqueles que eram os mais excêntricos, folclóricos, caricatos, vamos dizer assim, do mal, pelo autoritarismo, pela exacerbação, o exagero. Imagina, professores... tinha uma professora que ela falava assim, eu não preciso dar aula, eu sou rica, meu marido é rico. E eu falava, oi? Então, na hora do recreio, eu estava lá, justamente fazendo ela. Era matéria-prima para você. Minha matéria-prima. Então, eu procurava tirar proveito. Por exemplo, eu tinha uma professora de história que uma vez ela pediu para os alunos fazerem trabalhos e darem a aula, né, dos temas. E eu gostei tanto que eu falei, posso fazer mais uma vez? Eu fiquei um semestre dando aula. Então, bobo alegre mesmo, mas porque eu ia pelo prazer. Eu tô até imaginando que devia ser você, cara. Olha, era muito divertido, porque eu não tinha vocação para... Eu acho que só uma vez que eu me envolvi assim numa questão de, também, uma palhaçada de colocar a caveira do laboratório de ciências num lugar para dar um susto nas pessoas. Mas eu não tinha uma necessidade de destruir o patrimônio da escola. Eu não era um revoltado. Não, eu era um cara que eu gostava dessa coisa de ir para a escola. E para mim era sempre sofrido quando eu me fechava praticamente para uma matéria quando o professor não se conectava comigo. Por exemplo, eu era muito bom aluno de inglês na escola de inglês, por exemplo, e dentro da minha escola tinha uma professora que ela era um amor de pessoa, mas não tinha conexão. Eu não entendia nada do que acontecia na aula dela, nem mesmo o inglês. Então, como é que pode, né, uma mesma pessoa, mesmo idioma, duas situações completamente diferentes, né, como é que você pode reagir dessa forma? Claro. Mas eu me lembro disso. Fantástico.
Depois, a tua vida, antes do Doutores, né? A tua vida tangenciou educação o tempo todo? Você deu aula? Eu era você... professor de inglês do Objetivo. Né? Foi muito louco, porque eu sempre fui apaixonado por inglês. Em 76, eu ganhei uma viagem, eu tinha 15 anos, fiquei em Nova York 3 meses num acampamento, então eu voltei falando muito bem. E já o empreendedor, né, não queria mais depender de pai, mãe, queria poder fazer minhas coisas por mim mesmo. Então comecei a dar aula particular e com 17 anos eu comecei a dar aula no CCA. Eu me lembro que era o método audiovisual, né? E eu me lembro que a sala de aula... Bom, primeiro, a alegria, né, de poder receber a minha grana pelo trabalho que eu estava fazendo. E o que aconteceu é que eu estava prestando vestibular para medicina, mas eu já sabia que eu não queria estudar medicina, que eu queria fazer teatro, mas eu não tinha como falar isso, para apresentar essa possibilidade para minha família, numa época de Brasil militarista, aquela coisa, as peças sendo censuradas. Então, eu me lembro que no terceiro colegial, um dia minha professora de inglês do Objetivo chegou afônica e pediu para eu dar aula. E aí eu dei, e os meus colegas foram super legais, eles colaboraram tudo, e ela falou, olha, o ano que vem, se você não entrar na faculdade, vem aqui, vamos conversar. E o que aconteceu, é claro, eu não entrei na faculdade, então no ano seguinte eu fui falar com ela e comecei a dar aula no Objetivo. Então eu saí do terceiro colegial em 79 e em janeiro de 80 eu fui contratado, porque eu tinha aquele diploma, o certificado de Cambridge. Então, o Cambridge, mais um ano na época de complementação pedagógica, me habilitava a ser um professor de inglês. E eu me lembro que eu usei toda essa capacidade crítica na hora de entrar em sala de aula para ver como é que eu ia dar aula. E os meus modelos foram os professores que eu amava. Então, desde a primeira aula, eu me lembro que eu estava nervoso, apagando a lousa, falei assim, vou ganhar tempo para apagar a lousa e sentir as pessoas, né? E aí o pessoal começou a rir, e eu não estava entendendo que eles estavam rindo, né? E eu continuei apagando, aí um dos alunos falou, professor, a lousa está apagada. Quando eu me dei conta que a lousa estava apagada, o apagador voou. Aí os caras começaram a rir mais. E no que eles começaram a rir mais, foi ali que eu entendi, que era pela comédia. Claro. Né? Então eu virei e falei, ninguém tá nervoso aqui dentro. Cara, foi uma maravilha. Nunca mais eu dei uma aula séria na vida. E até hoje eu reencontro meus alunos. E esses 4 anos que eu trabalhei como professor foram altamente formativos para mim. Daí, como é que você chegou no doutor? Explica a partir daí. O que aconteceu é que essa história de dar aula... Faculdade não rolou? Não. De medicina? Não. A faculdade de medicina eu fiquei longe dela. Eu fiz um ano de complementação pedagógica, isso me segurava a onda. E a sala de aula, o Objetivo tinha uma coisa que, assim, não tinha um controle, você não tinha um diário de classe para poder perseguir os alunos, tirar ponto, não existia isso, né? Era você e os alunos. Então, e a teatralidade, a comédia, né? O showmanship, tudo isso eram os recursos que eu tinha. Então, chegou uma hora que os alunos começaram a perguntar, você faz teatro? Né? E eu falei, pô, eu não faço, mas era o que eu queria fazer. E chegou uma hora que, isso foi em 83, final de ano, dando aula no cursinho, preparando o pessoal para o vestibular de inglês, tudo, eu fui assaltado. E graças a Deus fiquei amigo do ladrão numa boa, e aí ele não me assaltou, não me levou nada, mas naquele dia, foi... Eu tive a capacidade dessas do cara, meu. Não, sabe o que aconteceu? Eu não tinha um centavo para dar para aquele homem. Naquela época eu fazia cheque para comprar um jornal de 1 cruzeiro. E eu me lembro que eu tive a coragem de falar para esse homem, eu não sabia que você viria hoje, se eu soubesse eu teria me preparado. E o cara foi me ouvindo. Enfim. Graças a Deus tinha um aluno junto comigo que ele é testemunha disso. Mas
Naquele dia, eu falei, você quer saber? A vida é muito curta, eu nasci de novo, eu não vou viver mais nenhum dia fazendo aquilo que eu não gosto ou que eu não acredito. E isso era novembro. Eu me lembro que eu cheguei em casa, minha família estava no shopping fazendo compra de Natal, e o telefone tocou, era uma amiga que estava morando em Nova York, ela falou, Wellington, eu acabei de assistir um musical da Broadway, você tem que vir para os Estados Unidos, você tem que vir para Nova York estudar teatro musical. No dia seguinte, eu amanheci no consulado americano, peguei os endereços das escolas, liguei para elas, era uma fortuna a ligação, mas em um mês eu estava embarcando para Nova York com a minha matrícula feita para estudar teatro musical, porque eu queria ser um artista completo, um cara que canta, dança e representa. E aqui no Brasil, paralelamente, eu tinha investido numa produção teatral infantil, que era O Aprendiz de Feiticeiro, da Maria Clara Machado, numa versão musical rock. E eu nunca me esqueço, a Maria Clara, quando a gente foi pedir os direitos da peça para ela, ela falou, vocês podem fazer. A única condição é não subestimem a inteligência da criança, tá? Porque daí eu tiro os direitos. E a gente falou, não, pode ficar tranquila. E ela adorou. A gente, quando... Era uma versão do Aprendiz de Feiticeiro, dirigida pelo Paulo Yutaka, e ficou, acho que 6 meses em cartaz. Mas aquilo, para mim, foi a ruptura emocional, onde eu falei, se eu voltar agora para a sala de aula, eu não vou estar 100% feliz. Então, o assalto me ajudou a tornar as coisas mais rápidas. Te empurrou, né? Me empurrou. E aí começou a minha jornada no teatro musical. Me formei e comecei a ter oportunidade de trabalho nos Estados Unidos. E eu comecei a realizar meu sonho, viver do meu trabalho de ator. Mas eu vi que eu não estava me divertindo. E, para mim, trabalho e diversão sempre foi um binômio inseparável. O que aconteceu? Eu estava nessa busca, será que é hora de voltar para o Brasil? Toca o telefone e eu recebo o convite para conhecer o trabalho do palhaço no hospital. Eu fui achando que era horrível. Até então, palhaço não estava na pauta do... Não, até, olha, para te falar, o palhaço, como ele apareceu na minha vida, foi um choque, porque eu, em Nova York, primeira semana de aula de teatro musical, né, eu pensando Broadway, aquela coisa toda, e em Nova York tudo velho, caindo aos pedaços, aquela coisa, né, bem típica nova-iorquina, nos anos 80. E eu me lembro que chegou o diretor, deu a agenda para a gente, e aí estava lá, aula de teatro clown. Eu falei, como? Eu vim para Broadway e me jogam no circo? Eu jamais vou usar um nariz vermelho. Onde já se viu? Eu desdenhei até porque, na minha cabeça, palhaço, muito embora eu adorasse comédia, ser palhaço não era uma opção de carreira, era um resgate kármico. Eu achava que você foi muito ruim em alguma outra vida, e aí você volta como palhaço, né, onde você vale menos que brigadeiro. Você foi ruim mesmo, então, essa teoria... Eu cuspi pro alto e, olha, caiu assim, uma escarrada desse tamanho na minha cabeça, porque... E aí também eu aprendi que a gente sabe muitas vezes o que quer, a gente só não sabe como pedir. Porque eu estava querendo ser um artista completo e, para mim, o teatro musical era o artista completo. Depois eu fui ver que esse artista completo é o palhaço, porque além de cantar, dançar, representar, ele faz mágica, ele faz malabares, ele faz música com colheres, com a bochecha, enfim, ele faz o que ele bem entender, porque ele é um eterno curioso e que cria e se recria e encontra formas diferentes de fazer as coisas. Então, aí quando eu entendi isso, eu me encontrei. E aonde eu entendi isso foi dentro do hospital. Porque até então, nas minhas aulas de teatro clown, eu amava porque eu percebia que o humor não tem sotaque. Quando eu entrava na aula de atuação, né, representação e tudo mais, eu abria a boca, as pessoas, principalmente o pessoal de teatro, falavam, o seu sotaque é interessante.
Quando eu estava fazendo macaquice, aí justamente todo mundo esquecia o meu sotaque e todo mundo se ligava na minha capacidade de ser tonto. Então, e se divertia. Então, isso foi uma grande lição para mim. Eu trabalhei, quando eu me formei, eu trabalhei durante 2 anos com o meu professor de teatro clown, porque ele tinha uma companhia. Essa companhia dele, que me inspirou muito em fazer o Doutores da Alegria como ele é hoje, porque o John Townsend, ele tornou a vida dele um compromisso de organizar acervo, material, tudo sobre palhaço para futuras gerações. Infelizmente, a organização chegou uma hora que teve uma crise, a organização não teve dinheiro para continuar, ele falou chega, e é engraçado, aquilo ficou comigo, porque foi um momento muito triste. Então, quando eu vim para o Brasil, que eu comecei a entender o que era começar um programa de palhaço em um hospital aqui, e vendo o momento do Brasil, vendo o potencial, vendo que se eu quisesse ter um futuro, eu não podia simplesmente ter um programa de palhaço em um hospital. Eu tinha que me comprometer com educação, com formação, com documentação, pesquisa. Eu tinha que me comprometer com tudo isso. Mergulhar fundo mesmo. Exatamente. Então, por isso que eu falo... Que ano foi isso, Ana? Isso foi... A escola foi de 83 a 86, e depois de 88 a 91 com os palhaços lá em Nova York. E eu voltei para cá em 91 e aí em setembro eu comecei aqui. Você já começou direto com Doutores? Olha, era uma equipe. Eu brinco que eu era uma ING, um indivíduo não governamental. Porque era eu sozinho. Não, mas sabe o que acontece? Eu saí de um Brasil militar e voltei para um Brasil democrático. Claro. Eu estava aqui chegando ao Brasil e o povo estava empichando o Collor. Quer dizer, era um momento... tinha uma fervura. Rico, né? Era um momento lindo. Então, eu falei assim, não, deixa eu entender, deixa eu ver o potencial. Porque quando eu estava em Nova York, eu não queria voltar para o Brasil, porque eu falava, não, lá vai ser fácil. E aqui é que é difícil, né? E hoje, eu vejo... Já quando eu voltei, eu falei, pô, o Brasil não é fácil porcaria nenhuma. O Brasil é um desafio a cada dia, né? Mas, desde o princípio, educação e formação de público era a minha pauta. Porque como é que eu ia conseguir fazer um país se importar com um trabalho que não acontece às vistas do público, né? E que as pessoas não tinham um conceito. Quando falava em palhaço profissional no hospital, todo mundo falava, mas imagina, eu me visto de palhaço e vou. E tudo bem, tem um valor nessa ação voluntária, tudo. Mas o lance da gente era esse: 2 vezes por semana, 6 horas por dia, visitar individualmente leito a leito, se envolver com a equipe médica, se envolver com a família, trazer a criança para uma jornada, né? Trabalhar com uma metodologia. Então, isso tudo era uma coisa que as pessoas só entendiam quando elas viam o trabalho acontecendo. Então, desde cedo eu tive que investir na comunicação para poder formar o público, ensinar o público brasileiro sobre o que era o trabalho, para que eles pudessem fazer a escolha de investir ou não nisso, né? Então... muitas barreiras aí, né? Não, teve um dia que eu joguei a toalha. Tô fora. Teve um dia que eu joguei a toalha. Eu virei para os poderes ali de cima e falei, isto aqui agora é Doutores da Agonia. E se eu viver em agonia, eu vou levar agonia para essas crianças. Elas não precisam disso. Vocês têm até 30 de setembro para me encontrar o patrocinador dos meus sonhos, porque o Doutores precisa ir para essa próxima fase. Você intimou. Se não aparecer, dia 1º de outubro eu comunico o plano B. E o plano B era, ok, vou enxugar tudo, vou fazer uma vez por semana, eu sozinho e quem mais quiser, né? Porque a gente já tinha, nessa época, 9, 10 artistas no elenco, a gente já estava em 3 ou 4 hospitais,
A gente já estava começando a ter algumas comprovações científicas do trabalho. Então, e todo mundo falava, é lindo, mas ao mesmo tempo falava, eu prefiro, mais do que investir em alegria, eu prefiro investir em uma cesta básica para uma família que tem fome, porque aí sim eles vão ficar alegres. Então eu tinha desafios como esse, né? A alegria ser uma coisa muito subjetiva, ou então as pessoas falarem, mas imagina, qualquer um pode fazer isso. E aí, quando as pessoas iam lá e viam, elas viam que não era qualquer um. Então, foi um processo de educação mesmo. Agora, isso 20 anos atrás? Isso 22 anos atrás. Então, e por isso que eu tenho orgulho do Brasil, sabia? Porque eu acho que esse campo vasto que tinha, ao mesmo tempo que tinha esses desafios, a hora que pegou, aí foi uma avalanche. Uma bolinha que começou a rolar e, de repente, virou uma bola de neve enorme. E eu tenho muito orgulho de falar que hoje, pelos programas internacionais, o nosso programa é reconhecido como, de longe, mais completo, mais abrangente, mais bem estruturado. Esse ano eu fiz a primeira reunião do G20 de palhaços, né, que é um G13, na verdade. Chamei as lideranças dos melhores programas do mundo para a gente se reunir e falar da organização desse trabalho para o futuro. Né? 20 anos, você hoje, parece fácil falar hoje isso aqui, mas você virou uma referência fantástica nesse setor, não só aqui no Brasil, fora do Brasil. Tem um monte de gente inspirada em você que mergulhou nessa história de palhaço. A gente mesmo tem várias pessoas aqui na nossa relação que obviamente você influenciou. Viralmente, Não, é verdade, isso entrou de verdade na pauta do país, eu acho, né? Nas pessoas, né? Quer dizer, virou uma coisa que as pessoas reconhecem de verdade. E daí eu sei que não deve ter sido fácil rolar 22 anos assim, mas 22 anos não é tanto tempo. Se você pensar nessa mudança tão grande, do zero ao o que a gente tem hoje... Eu sei que eu posso até estar te ofendendo dizendo isso, porque eu sei que você ralou pacas nesse meio tempo. Né? Não, você não está, não. Muito pelo contrário. Eu vejo, até vendo justamente naquela época, 1991, 92, né, eu via meus amigos no exterior, por exemplo, o programa da França, que começou exatamente junto com a gente, mas eles já começaram com 3 anos de financiamento do banco, que na época era o Crédit Lyonnais. E eu estava assim, haverá um amanhã, né? Mas, então, dava aquela coisa, bom, lá fora. Mas essa é a coisa fascinante do Brasil. Quando eu estava voltando para a primeira pergunta que você me fez, a questão da educação, tem um bando de gente inquieta aqui, e um bando de inquietos, malucos, muito loucos, muito legais, que levam uma visão até o fim. E o Brasil gosta de novidade. Eu vejo que assim, o pessoal, olha, cara, você faz, olha que legal. Então, era desse jeito que as coisas iam tocando as pessoas. E eu ia respondendo aquilo que o público me trazia de volta. Eu recebia muitos convites, por exemplo, para falar em congresso, para ter conversas com médicos, e eu ia, porque cada vez que uma plateia me fazia perguntas, eles me ajudavam a pensar o trabalho, me ajudavam a responder, olha, que legal, eu vou... Então, eu sinto que eu construí com o Brasil o Doutores da Alegria, e hoje, por exemplo, uma das coisas que eu me orgulho em termos de ruptura de modelo é que, enquanto em todos os países, todo mundo se fecha para os modelos semelhantes e vem como concorrentes, aqui a gente, de novo, abraçou um projeto de educação, que foi fazer o Palhaços em Rede. E o que é o Palhaços em Rede? É exatamente nutrir minha concorrência. Porque... E aí vem a questão do princípio. O pessoal falava, olha, você tem a concorrência, estão copiando o seu trabalho. Eu tinha 2 escolhas. Eu posso devotar meu tempo para controlar isso, de modo que sempre, em todo lugar do Brasil, seja igual o meu,
né? Já dá para perceber como é que eu me sinto em relação a isso. Ou eu posso me encantar com o que eu vi de diferente. E, por exemplo, eu fui conhecer os programas, as cópias e tudo mais. E eu fiz questão de ir conhecer aquelas que fossem mais precárias, mais erradas, mais equivocadas. E eu vi que em todos os lugares que eu fui, todos os grupos que eu conheci, tinha muita gente comprometida. E eu via que sempre tinha alguma criança que fazia... Então eu falava, eu não vou ter perna para estar aqui. Essa galera está aqui. Eu vou dizer para eles, não façam, vocês estão fazendo tudo errado? Imagina, eu seria louco de fazer isso. Então a gente começou a educar. Mas aí veio o desafio. Eu aprendi a fazer isso como um artista profissional. Eu tenho uma linguagem. Se eu for usar essa linguagem com essa galera, na primeira aula vai ser assim, olha, tudo que vocês fizeram até hoje está errado, vamos começar do zero. E vou levar 3, 4 anos para formar isso. Não vai dar, não posso fazer isso. E foi aí que a gente se reuniu para pensar como é que a gente pode ensinar o pessoal, como é que a gente corta caminho. E foi aí que a gente falou, fazendo perguntas. Então, você chega para o grupo e pergunta, vocês lavam a mão de um quarto para outro? Não. O que está escrito aqui? Tem que lavar as mãos. Ah, é verdade. Então, a gente foi vendo que quando a gente fazia perguntas e os caras refletiam, bum, eles internalizavam aquele... Rapidamente. Rapidamente. Foi fascinante. E vem cá, vocês apresentaram para a enfermagem, para o hospital, o trabalho de vocês? Ah, não, eles odeiam a gente. Eu falava, odeiam por quê? Ah, não querem nem ver. Eu falei, bom, se você estivesse na tua casa assistindo o teu programa favorito de TV, chega alguém que abre a porta, pega o controle remoto, muda de canal, abre tua geladeira, toma tua cerveja, tu vai se sentir como a criatura? É invadida. Eu falei, exatamente é isso que vocês estão fazendo, elas estão se sentindo invadidas. Então, para tudo e vai conversar com elas, explica o que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer. Então, eu fui vendo que pequenas orientações, pequenos momentos de reflexão como esses, quebravam aquela vontade deles quererem ser doutores da alegria e se ligarem só na figura. Mas eles não se... Muitas vezes eles chegavam... Eu me lembro de um cara que me ligou do interior do Brasil, de Minas Gerais. Olha, eu vou começar hoje e o hospital chamou a imprensa. O que eu faço? Sério? Sabe, eu falei assim... Manda todo mundo embora, agradece a presença de todos e diz que você não vai fazer nada, porque é o seu primeiro dia e você vai descobrir hoje o que vai acontecer. Então, essas coisas aconteciam e aí eu ficava sem dormir, né? Porque qual é a qualidade do trabalho que está chegando nas crianças? Então, eu olhei como palhaço. Eu falei, como é que um palhaço olharia a situação? O que é a concorrência? Concorrência é um cara que está lá tentando fazer isso no interior da Bahia, ou a concorrência é a falta de treinamento dele? A concorrência é com a ignorância. Essa eu faço questão de dizimar. E foi assim que nasceu o Palhaço Sem Rede. E hoje são 635 grupos inscritos no nosso site. Sério, cara? Uau. Pelo Brasil todo. Uau. Pelo Brasil todo. Então, me dá um orgulho isso, porque eu vejo... Cada vez que tem alguém que realmente a sério quer pegar e se dedicar para tornar melhor a vida de alguém, eu vejo pessoas fazendo um movimento em direção de se tornarem melhores seres humanos, de ampliar a sua capacidade de olhar o seu todo, o seu entorno. E não tem como isso, se você estiver no lugar certo, né, com a intenção certa, com o direcionamento correto, não tem como isso dar errado. Onde é que a medicina ela atrapalha e onde é que ela ajuda? Eu acho que a medicina... eu não falei onde os médicos atrapalham e ajudam, mas eu queria falar, eu queria perguntar, onde é que os médicos atrapalham? Eu vou te falar, eu tenho muito orgulho dos parceiros que a gente tem dentro da medicina. E eu descobri recentemente
que os pediatras são, assim, eu já adorava, né? Eu acho que pela natureza, por trabalhar com criança e tudo mais, os pediatras são um grupo de pessoas que eles, eu acho que eles são abertos, mais abertos para novidade, porque muitas médicas e muitos médicos, ao tratar de uma criança, veem seus filhos, seus sobrinhos, né, no lugar daquelas crianças que eles estão tratando. Então, eles apoiam as ações que têm o objetivo de tornar melhor o momento da internação dessas crianças. Porque criança hospitalizada, tem a Soraya Said, que é a nossa coordenadora de formação, palhaça, ela fala que criança doente é que nem passarinho com asa quebrada. Então, é um anjo torto, né? Então, e é verdade. Então, eu vejo que os pediatras, eles têm isso. Então, eles se abrem mais para a novidade. Eu adoro eles. Agora, quando a gente fala da faculdade de medicina, em 96 a gente começou a fazer oficinas para médicos e profissionais de saúde, compartilhando com eles como que um palhaço entrava no hospital. Na faculdade, não? Começou no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que foi onde a gente tinha começado. O hospital hoje não existe mais. Mas começou nesse hospital e ele estava fazendo um hospital pediátrico e falou: a gente quer treinar a equipe toda. Vocês podem preparar 5 semanas de treinamento? E a gente preparou. E no final foi o treinamento que teve a melhor avaliação, porque os caras falavam que o que eles aprendiam, eles punham em prática imediatamente, né? E aí a gente levou isso para o Instituto da Criança, e no Instituto da Criança, durante 2 anos, essas oficinas eram parte da formação dos residentes. Depois a gente trabalhou com o pessoal do CAM, que era o Centro de Aprimoramento Médico. Então, existia uma predisposição, uma vontade, e eles falavam: tem que levar isso para a faculdade de medicina, tem que pôr no currículo. Mas aí, justamente, isso eram os pediatras, né? Aí entra na estrutura da faculdade de medicina, tudo vai muito aquela coisa engessada, rápido, né? né? Tudo muito rápido. Então, o que começou a acontecer é que os alunos da faculdade, né, os jovens que têm pressa, que querem ver a coisa acontecer, os jovens inquietos, eles começaram, nas faculdades de medicina, a criar grupos inspirados no Doutores da Alegria. E se vestiam de palhaço, alguns com formação, outros sem, mas eles estavam fazendo. E eu fui lá brigar com eles. Eu tenho esse passado, mas eu fui. E foi justamente, eles falavam assim: a gente está fazendo isso porque a gente quer aprender a se relacionar melhor com os pacientes. Quando esses meninos falaram isso para mim, o que eu ia falar? Eu ia falar: não faz? Eu ia falar: tá, então vamos aprender a fazer direito. Então, eu me lembro, por exemplo, mas teve em faculdades em que os alunos foram falar com o pessoal de artes cênicas, e o pessoal de artes cênicas criou formações, e eu tenho maior alegria de ver os jovens médicos que se formaram oriundos de iniciativas como essas. Estão com uma cabeça que eles estão arregaçando por onde eles passam. E estão fazendo isso na saúde pública. Isso é que é uma humanização mais fascinante. Você acha que é um toque humano aí no... Tem esse nome, humanização. Hoje, nos Estados Unidos, sabe qual é a expressão que eles usam? Eles não... a gente nunca gostou muito desse nome, humanização, porque tinha uma psiquiatra infantil maravilhosa, a doutora Heloísa Sagesi, lá no Rio de Janeiro, que ela falava, com toda a carioquice dela, ela falava: mas não somos tijolos, somos seres humanos, então humanizar o quê? Se já somos humanos. E eu falava: tá certo, doutora Heloísa. E ela: mas então o que é isso que a gente faz? Porque esse termo humanização, eu me lembro, durante muito tempo eu falei: isso é vago. Hoje já tem o HumanizaSUS, já existem diretrizes, mas ainda tem muito para ser feito. E aonde tem que se mexer é justamente na formação e na gestão. Nos Estados Unidos hoje e na Europa, na Inglaterra, a gente está vendo uma tendência que se chama gestão voltada para pessoas, o paciente em segundo lugar.
Aí você fala, pô, paciente em segundo? E aí o gestor fala, olha, como que eu posso pedir para o meu colaborador tratar bem um doente se eu não sou um exemplo de como tratar bem a minha equipe? Então, eles estão começando a pensar dessa forma. Por exemplo, na Inglaterra, eu fui conhecer esse ano um hospital que ele é um museu de arte. E aí construíram um hospital dentro. Uau. É muito legal esse conceito. E nesse hospital, eles falavam, a gestão tá tudo certo aqui. É um hospital público. Tá tudo certo, a gente tem excelência em tudo que a gente faz. Então, agora, a gente foi capaz de pensar na experiência do paciente. Como que nós podemos tornar realmente boa, inesquecível. E é uma ousadia você pensar nisso, né? Na experiência do paciente. Então, quando você vê... E, na verdade, às vezes, para mim, isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas, dentro da própria área da saúde, não. Então, é lindo ver esse movimento acontecendo, e eu acredito que quando a gente começa a usar gestão voltada para pessoas, experiência do paciente, então a gente começa a tornar um pouco mais claro isso que aqui no Brasil a gente vem fazendo já há 15, 16 anos, que se chama humanização. De qualquer maneira, o ponto é, do jeito que está, não é legal, tem muito que precisa ser feito, existem bons e grandes exemplos de órgãos públicos de saúde bem geridos, competentes e com ótimos resultados. E eu sou quanto mais defensor, né, da gente clamar como povo, clamar a saúde pública de volta para nós, a saúde pública de qualidade, a educação. E porque é legal. Agora, vai, me pergunta alguma coisa. Não, fala. Estou falando muito. Não, fala. Queria que você fechasse o... Não, é isso. Então, por exemplo, quando eu vejo esses jovens médicos, tem uma dessas jovens médicas agora que está fazendo a tese dela, tudo, e ela está contando a própria experiência dela, onde ela... ou melhor, ela já está se inspirando na tese de uma menina que se formou enfermeira e que, na formação dela, ela foi trabalhar com pessoas dentro do programa de saúde da família, né, onde os profissionais de saúde vão visitar os pacientes, e ela foi a primeira vez cara limpa. Na segunda, como ela tinha feito o trabalho de palhaço na faculdade, ela falou, quer saber, eu vou de palhaça. Então, ela tinha, acho que 6 ou 8 visitas para fazer para aquela família. Não era nem família, eram senhoras sozinhas e que já estavam mostrando algum sintoma de misturar as realidades, né? Alguma decrepitude aqui. Então, a palhaça, quando ela foi como palhaça, conexão imediata. E ela conseguiu um resultado ótimo de relação e de adesão ao tratamento da paciente. No último dia, na última visita, ela foi de cara limpa e a paciente no final falou, sabe que você é muito melhor como palhaça. Sério? Eu gosto mais, tá? Você você é ótima, mas eu gosto de você como palhaça. Então, olha o que ficou, né? E esses jovens que começaram a fazer esse movimento nas faculdades, isso se alastrou, viralizou pelo Brasil. E o ano passado, nós fomos convidados para ir ao COBEM, que é o Congresso, a Conferência Brasileira do Ensino Médico, para falar dessa nossa experiência e foi uma coisa emocionante, porque eu estava a plateia cheia de jovens de vários estados do Brasil, onde nas suas faculdades eles estão implantando programas. Tem programas que não são reconhecidos pela faculdade, tem programas que são. E há 2 anos a gente vem trabalhando com a Pinheiros, com a USP. É isso que eu ia te perguntar. Você tem presença hoje nos cursos de medicina? Nós estamos no curso de extensão da USP, que foi batizado pelos alunos de Média Alegria. E a gente está fazendo um trabalho... não eu diretamente, mas a nossa equipe de formação, a Soraya, Raul, Thaís, Roberto, Morgana, que faz pesquisa a respeito disso. Olha,
a gente está tendo um resultado muito, muito, muito bonito de trabalhar olhar, memória, se colocar, empatia, e os resultados estão sendo muito bons. E na Faculdade Santa Marcelina, que é um novo curso de medicina e muito inspirado na medicina de família e tudo mais, a gente está dentro da área do núcleo de propedêutica e trabalhando com os alunos toda essa questão de habilidade relacional e tudo mais. Então, eu acho que é um começo, eu acho que tem um campo enorme a ser explorado e que, para mim, é o resgate do exercício da medicina como uma forma de expressão artística. Porque, originalmente, a medicina, ela nasce e ela acontece com o uso das artes. Na mitologia, você tem Asclépio, que é o pai da medicina, que ele contava histórias, ele usava músicas, ele trazia justamente as inspirações para que os pacientes sonhassem com a sua cura, né? E eu acredito hoje, como o ensino da medicina foi perdendo a filosofia, a sociologia, a antropologia, todo esse caráter humanístico para ficar uma coisa tecnicista, eu penso que a arte é um elemento que ele vem como contraponto e complementação desse movimento tecnicista, né, desse olhar tecnicista. Porque com a arte você corta caminho. As pessoas elaboram suas emoções de uma maneira rica, saudável e não tem nada mais fascinante do que você ver um paciente se apropriar do seu processo de cura, às vezes nem de uma maneira direta, objetiva ou intencional, onde ele falou, eu vou fazer... Não, só pelo fato dele interagir com a arte. E eu estou falando de palhaço, eu estou falando de música, eu estou falando de artes plásticas, as várias linguagens artísticas, como elas podem ser vitais no sentido de ajudar um paciente a pegar nas mãos o que lhe cabe num processo de recuperação ou de fazer as pazes com a sua doença. E se eu não tenho cura, como é que vai ser daqui para frente? Se eu vou morrer, como é que eu quero morrer? Uma vez que eu faço isso uma vez só na vida, né? E são momentos lindos, inesquecíveis, e é isso que eu estou trabalhando hoje para começar a insuflar o hospital, a estrutura medieval hospitalar com arte. Você chegou com seu filho aqui, né? Seu filho está embaixo? Ele está aí. Tá aí? Como é que é criar um filho nos dias de hoje? Conta Cara... Com a tua visão, né? Lógico. Experiência. Eu sou um desses caras que eu fico o tempo todo assim, falando, meu Deus do céu. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vamos pegar um pouquinho de água. Pega. Casa de ferreiro, espeto de pau, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Como é que é essa história? Mas... e eu me lembro que logo que o meu filho nasceu, assim, os primeiros anos, eu estava tão preocupado em fazer o certo que... eu não era divertido para ele. Eu estava fazendo tudo certo, mas não era divertido. E aí um dia a gente conversou, né? E aí eu vi que eu podia ser mais tonto, mais bobo, menos pai. E foi quando eu comecei a brincar mais com ele, foi daí que criou um elo. Aí o bicho pegou fogo a nossa relação. Eu aprendo tanto com ele todos os dias, eu sei que isso é um clichê, mas é verdade, e ele me desafia. Eu acho que criar um filho nos dias de hoje, cara, é muito difícil. Eu diria quase que é injusto, sabe? Assim, tudo que você faz, e mesmo assim você sabe que ao interagir com o mundo,
todo esse trabalho pode ir embora muito rápido. Ir para o espaço, pode ir embora muito rápido. Então, assim, o que fica é a certeza do que a gente está construindo e vivendo dia após dia. Presente, né? Não é... E você ter a consciência de que sabe, delegar filho para a escola, por exemplo, a escola, hoje a gente vive, né, uma vida de terceirização. Todo mundo faz tudo para você, só que a educação de filho não se terceiriza. Você se parceriza com a escola, você se parceriza com os amigos, você se parceriza com toda uma comunidade, para a comunidade olhar essas crianças também. Então, não é uma coisa fácil, e eu acredito que se a gente devotasse, no meio dessa loucura toda, mais tempo para pensar mesmo a nossa cidade como espaço para crianças e futuras crianças e bebês, eu acho que a gente veria um mutirão acontecendo e fazendo transformações de uma maneira muito mais rápida. Você sabe que você está me reportando. Eu falei aqui num dos episódios passados, eu contei aqui a questão que eu tive. A gente tem trazido muitas experiências nossas de educação pessoal mesmo, dos filhos. Tal, né? Que você falou, o filho é um MBA inteiro, né? MBA, doutorado. Pós-doc. Inteiro, né? E eu falei de uma questão que a minha filha passou na escola e ela teve uma sequência exatamente hoje de manhã que foi extremamente interessante, porque a minha filha estava totalmente desconectada, passou um período desconectado da escola, assim, e muito desmotivada e tal. E numa das ações da professora, a professora ligou para a gente, para os pais, e falou, olha, sua filha está desconectada, tá preocupante, tá, ela não está mais... Né? E aí a gente falou, puxa, o que será que está acontecendo com ela? Né? Porque... E uma das coisas que a gente falou para a professora foi que ela estava vindo muito incomodada para casa, porque ela estava sendo muito cobrada por prestar atenção, em coisas que ela eventualmente não gosta. Né? E, muito bem, de 2 semanas para cá, a Beatriz mudou totalmente a ligação dela com a escola, parece que virou uma chave e ela voltou a se conectar. E hoje eu fui na escola e a professora veio conversar comigo, com ela e com a mãe dela. E a professora teve a seguinte atitude, sendo simples aqui. Ela virou e falou, olha, Bia, o que aconteceu aqui foi que eu exagerei nas minhas cobranças com você. Olha que legal. E ela pediu desculpas para a Beatriz há 2 semanas atrás. Olha que lindo. Falou que ela queria que a Beatriz não pensasse que essas cobranças fossem simplesmente para enaltecer um lado ruim da Beatriz, porque ela tem vários lados bons. E foi isso que aconteceu há 2 semanas atrás. Uau, que E a hora que eu olhei Parabéns, isso, professora. achei demais, né? Achei demais. Me parece um pouco resgatar o lado humano acima do processo em si, né? Exatamente. Porque tem uma relação ali, né? Acima do processo escolar, tem uma relação de pessoas ali, né? Olha o quanto essa professora ensinou a Beatriz e quanto Beatriz ensinou essa professora. Puts, cara. Eu acho que justamente no modelo antigo, alguém é detentor do poder, do conhecimento, porque realmente era assim, claro. Né? E todos os outros alguém são mentes a serem formadas. Isso não é mais assim. Hoje a gente está vendo uma situação mais ampla e como as relações são importantes e como vida é um jogo no qual um aprende com o outro tempo todo. Basta sair da cama ou do buraco para interagir com o mundo. Você está toda hora aprendendo e ensinando. Então, isso é gostoso, porque acaba a hierarquia, acaba o medo, né? Como a gente acabou de ver. Eu fui um cara que muitas vezes eu fui intimidado, eu tinha medo de certos professores, quando, na verdade, é muito mais legal se você vê o seu professor como um cara com quem você está jogando. Eu gosto do verbo jogar, porque em inglês e em francês, e parece que em alemão e espanhol também, jogar é representar, né, atuar, jogar é jogar um jogo e jogar é brincar. E numa relação com o outro, você passa realmente por todos esses 3 papéis.
você é jogador, você é brincador, você é representador. E é muito mais... Ela nunca mais vai esquecer disso. Não vai. Virou outra pessoa, a Beatriz Virou se uma conectou de um jeito absurdo. E como é lindo isso, né? Ao invés de justamente ficar sustentando uma posição de vem a mim, o problema é dela. Né? Ela, não. Agora, é lindo e... É bem humano o negócio desse. É bem humano. É bem humano. E esse é o caminho. Isso é empatia, isso é alegria, isso é evolução. É uma simplificação no fundo, no final do dia, né, Wellington? Porque você esquece um pouco que você tem toda uma estrutura ali para aquilo e você passa a ter uma relação com as pessoas diretamente, né? Exatamente. Resgato até o que você mesmo falou aqui de como você era na escola, porque me parece que aquela estrutura toda servia no fundo para você aproveitar as relações que estavam ali, né? Exatamente. E que era o mais fascinante. Que era o mais fascinante, né? Exatamente. Então, e relações que duram até hoje. Imagino. Então, assim, eu acho que hoje o grande desafio da gente chama-se analfabetismo relacional. Ótimo. É verdade. É verdade. A nossa incapacidade de olhar, ouvir e se relacionar com o outro. E o lado perverso dessa história é que a pobreza de olhar, de escuta e relação que eu dou para você, não se engane. Em primeiro lugar, eu estou dando para mim. Para você mesmo. Para o cara que aparece no espelho quando eu olho nele. É verdade. E aí, e isso leva a gente aonde? Quando a gente não se acessa, você não se ouve, a gente está desconectado. Daí, então, a gente vai terceirizar a coisa. O médico vai me dar o remédio porque eu estou deprimido. Né? Então, você vê como é um ciclo... É um círculo que vai nutrindo doença, distanciamento, enfim. É um exercício simples. A gente começar a aprender de novo a olhar, ouvir e se relacionar. Genial, cara. Uau! Deixa eu trazer a Iracema aqui para ela. Esse moço precisa vir mais aqui, né, Ira? Podemos deixar ele. É que eu não gosto muito de falar, você tem muita dificuldade de se comunicar. Assim que ele liberar essa fase aí, a gente chama mais. Na hora que ele estiver mais extrovertido, né? Exatamente. Eu estou fazendo terapia justamente para ultrapassar esses... Você deve estar deixando o terapeuta louco, né, cara? É isso aí. A gente se diverte. É isso aí. Muito bom. Muito bom, Ira. O que temos hoje ainda? Hoje a gente tem análise da notícia, diálogos sobre a notícia, né? Com o Ian dia, né? E com o Gravina. Muito bom. Logo mais, 19 horas. Muito bom, Ira. Obrigado, viu? Bom. Obrigada, Wellington. Wellington, de novo, cara. Eu agradeço. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço a visita. Enriquecido a nossa hora aqui. Foi muito bom, eu quero te agradecer também essa oportunidade, porque quando a gente conversa assim, você pode ter certeza que eu estou cheio de reflexões e ideias para transformar em ação aqui, porque quando eu falo assim também, você, né, me comprometo com tudo isso que está acontecendo aqui. Então eu quero te agradecer por isso. Imagina, cara, a gente que te agradece. E que façamos mais. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, vocês que assistiram, se vocês gostaram, fala pra gente, escreve depois. É isso aí. Obrigado, Wellington. Graças. Obrigado vocês que estiveram com a gente, galera, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todos.